Você vê, né, mano? Quando não perguntam do shampoo, falam da hidratação, né? Mas tá em dia agora, né, mano? E aí, vocês estão vendo, mano? Muito bom, cara. Eu vou falar pra vocês, antes de eu começar, eu tenho a Brasil JS, eu falo que a gente brasileiro, a gente não se liga nas coisas legais que a gente tem do Brasil, né? Eu tô indo para muitos países, cara. Esse ano a gente colocou 10 ali, mas já foi quase 20. E é doido como a Brasil JS é reconhecida fora, né? Às vezes do Brasil a gente não se liga, mas todo palestrante internacional que eu vou conversar, os caras, mas ei, quando que vai abrir proposta de palestras, aí? Então, cara, a gente tem que dar valor porque é muito difícil organizar isso aqui. Então, pô, eu agradeço demais pelos organizadores, patrocinadores e tudo isso, por fazer isso aqui acontecer. Bom, assunto hoje, eu sei que muita gente vai sair umas fumacinhas da cabeça, né? Porque isso aqui, até quem trabalha com JavaScript há muitos anos, sofre, cara. É um negócio bem difícil de fazer. Então, o que eu quero fazer para você hoje isso aqui vai te dar uma lição de casa para você fazer depois. Eu vou trazer alguns assuntos para você ir, olhar, rever e tentar praticar junto, mas é um assunto bem legal. Tudo isso aqui já está online, mano. Tudo isso aqui você já pode olhar em casa, vai ter slides, mas é a primeira vez que eu faço português. Então eu dei uma boa modificada nos slides, trouxe conteúdo novo, mas vai ser bem legal, né? Tudo isso aqui, cara, é parte de um experimento muito, muito doido que eu fiz. Acho que o experimento mais doido, né? Pessoal, quando eu falo dessa palestra para alguém, o cara fala, mano, você gosta de sofrer, né? Vou mostrar para vocês na prática. Antes de tudo, tirem o máximo de foto que vocês puderem de mim, me marca o evento também, porque é dessa forma que você consegue impulsionar o evento para acontecer mais vezes. E claro, né, tem que vender ingresso, né? Bom, tudo começou com isso aqui, né, cara? Eu consegui entrar no Node.js. Cara, isso aqui foi um negócio muito difícil, mas o projeto Node.js, para quem não sabe, qualquer pessoa pode contribuir. Ela falou, vamos fazer um load balancer agora de microfone. E eu tinha resolvido um bug no Node.js. Alguém viu essa notícia antes? Muito show, mano. Eu resolvi um bug no Node.js lá e consegui entrar pro projeto. Falei, pô, mano, foi sensacional. Só que aquilo, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E aí eu comecei a me perguntar, mano, será que eu sei mesmo o que é Node.js? Será que se alguém parar eu no evento e falar assim, ô Eric, me explica como que o JavaScript é convertido para tal outra linguagem? E eu percebi, meus amigos, que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Né? Na verdade, eu tinha ideia da parte de JavaScript, mas eu não tinha ideia do coração. E agora, quando eu entrei no time, cara, eu falei, eu tenho que saber, eu tenho que entender o que está acontecendo ali para poder discutir, trazer melhorias e, claro, né, não ter aquela coisa de impostor, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai em evento e eu vejo umas discussões assim que eu falo assim, mano, eu sou uma criança perto dessa galera aí. Pô, não, isso aqui deveria estar no C++, isso aqui deveria estar no Node. Então eu falei assim, pô, vamos reforçar as bases e vamos entender como isso funciona. Então, isso é parte do que eu tenho feito lá no meu canal. Alguém aqui está acompanhando o canal? Muito show, mano. Pô, no meu canal lá é puro masoquismo também, né? A gente vai pensando, pô, mas e se eu recriasse o SLint? E se eu recriasse uma ferramenta de code coverage? É a mesma coisa, né? Às vezes a gente ganha essas ferramentas tão de mão beijada que a gente não tem essa coisa de, pô, mano, mas como que será que é difícil? Será que é fácil? Será que é difícil? Então eu tô fazendo essas perguntas e entendendo que é muito difícil, pô. É muito difícil e agora a gente dá cada vez mais valor para essa pessoa, né? Antes de ir para os próximos passos, é importante falar que tudo isso aqui, mano, é parte das minhas próprias conclusões, né? Eu não sou Dev C++. Se tiver Dev C++ na plateia, vocês vão me xingar por causa do código, beleza? Tá um monte de gambiarra, mas eu fiz funcionar para poder exemplificar, né? E outra coisa, né? É tudo parte da minha pesquisa. Eu conversei, cara, com o Ryan Dahl, criador do Node.js, num evento que eu fui, e a minha palestra é algo similar que essa aqui, e eu falei assim, eu posso estar falando um monte de besteira, porque eu estou falando da vida dele, como ele tomou algumas decisões no Node.js baseada no histórico do commit. Imagina alguma pessoa falar assim, não, talvez ele foi por essa linha, pelo commit, às vezes você só está fazendo uma gambiarra para passar para o próximo dia, né? Então, pô, tudo é parte da minha pesquisa, é entendendo, buscando. Nessa época ainda o ChatGPT não estava tão estável ainda, então, basicamente é isso.
E eu acho que parte disso tudo, né, já indo para uma conclusão por que eu fiz tudo isso, cara, é a gente entender o quão sensacional são essas plataformas aparecendo, né? Hoje a gente tem o BAM, tem o Deno, tem Cloudflare Workers, tem um monte de outros runtimes aparecendo, e olha, o trabalho que essas pessoas têm, realmente a gente tem que agradecer, porque é dessa forma que a gente está evoluindo, né? O pessoal aqui, bastante plataforma brasileira de cloud, de edge e tudo mais, que às vezes a gente não se liga à complexidade e é importante a gente saber. Então, bora pro nosso assunto, né? Vamos fazer essa coisa, né, que todo mundo fala, mano, você gosta de sofrer, né? Então vamos ver como que a gente recriaria o Node.js do zero. O Node.js, para quem não sabe, ele foi feito em 2009, certo? E em 2009, o Ryan Dahl estava tentando fazer uma prova de conceito. Isso que é muito doido, né, cara? Eu conversei com ele e falei, mano, mas você imaginaria que ia tomar a proporção que tem? Só para vocês terem uma ideia, no Node.js já tem coisa de bilhões de downloads. Cara, é muito doido, é muito doido. E ele falou, não, mano, era um testezinho que eu tava fazendo, eu mostrei, a galera pirou e viralizou. Então, bora lá. Quando eu fui pesquisar sobre isso, né, eu falei assim, meu, deve ter informação sobre. O pessoal falou, olha o Node.js lá. E eu achei esse monte de artigos, mas era tudo teoria. Era assim, olha, é assim que funciona por baixo, mas eu não tinha como provar isso, eu não tinha como pausar, depurar e olhar. Então eu falei assim, olha, eu preciso realmente entender. Claro, eu indico vocês olharem esses links depois, no final eu vou mostrar um QR Code para vocês baixarem e tudo mais, mas eu achava que não era suficiente, né? Então, eu fui lá no GitHub, na branch 001 do Node.js, e eu achei esse site aí. Alguém já tinha visto essa página antes? Cara, olha que fantástico. Acho que o pessoal de trás não vai conseguir ver tão bem, mas aqui embaixo a gente não tem console.log, a gente tem puts, que era do... que eu acho que veio do Ruby, né? Mas isso é muito doido de entender que, naquela época, essa era a primeira versão, não tinha quase nada, né? Tudo era mato ainda no Node.js. Bom, spoiler, peraí. Então, bora. Vamos dar uma olhada, então, lá no GitHub, né? É o que a gente fala. Às vezes a gente está aqui no palco, né? E vocês estão assistindo. E eu vejo muita gente que coloca a gente no pedestal, falando, nossa, mas essa pessoa deve ser fenomenal, deve ser gênio e tudo mais. Só que eu percebo, quanto mais eu converso com essas pessoas, eu falo assim, mano, eles são gente como a gente. Olha o Ryan Dahl, mano. Primeiro commit dele, first compile. Segundo, nada funciona. Olha o terceiro, 3 pontinhos. Cara, aí manja, né, mano? Não, mas dá pra ir mais longe. Adicionei a página web, completamente incompleta, né? Bem incompleta. Eu não sei vocês, mas eu não tenho muito costume de subir commit com as coisas não funcionando e tudo mais. E era na branch main isso aqui, mano. Ele tava na 001, né? Naquela época era tudo mato mesmo, né? Ele ia e já era. Dá pra ir mais, mano, ó. Tentando implementar o upload. Não funciona. Você imagina como que deveria ser aquela época, né? Porque, pô, a tecnologia não era tão evoluída. 2009, não tinha muita informação sobre. E ele estava lá praticando. Só uma coisa, eu vou falar para vocês na prática depois, mas para eu chegar nesse resultado, eu fiz várias chamadas de vídeo com o pessoal do Google e tudo mais, e o que eu mais ouvia era, eu não tenho ideia como fazer isso. Aí você pensa, em 2023, a galera que trabalha nesse time não tem ideia. Imagine em 2009, né? Muito doido. Bom, para quem não sabe, né, Node.js, a primeira versão saiu em 2014. 2014, mano. Mas eu acabei de falar que tinha saído em 2009, né? Por quê? Porque deu uma super treta, né? Que chamava o IO.js. Então é uma das maiores fofocas, né, que aconteceu do projeto Node.js, que tinha uma empresa que estava colocando mais grana, mas ao mesmo tempo ela tomava a maioria das decisões. A comunidade falou assim, quer saber? Fiz um fork no projeto, manteve, o projeto teve 2 direções separadas, e aí sim, em 2014, eles juntaram. Isso aqui é algo bem legal de a gente aprender sobre o passado para que não repita no futuro, né? Que isso foi bem complicado. A gente teve um grande período aí que o Node.js poderia parar de existir, né? Imagina só, mano. E aí eu vou pular um pouquinho, né? Eu gosto muito de curiosidade, né? Eu gosto muito de puxar e tentar entender o porquê. É doido a gente pensar em 2009, porque tudo já estava muito estável, se a gente for pensar. Já tinha várias linguagens de programação funcionando, e como que uma prova de conceito tomou a proporção que tomou hoje, né? Hoje, basicamente, todo mundo usa Node.js de uma forma ou de outra. Que, inclusive, até curiosidade, né? Esse evento é sobre front, mas eu estou falando de Node.js, mas o front, né, para quem não sabe, é quando a gente interage com o usuário. Então, não necessariamente porque está no servidor, que é back-end, né? Muito doido.
Bom, 2009 já tinha Java, já tinha PHP, já tinha vários frameworks bem estáveis, já tinha gente ganhando dinheiro com programação, né, cara? C Sharp foi como eu comecei com ASP.NET, já tinha Python, já tinha Django, já tinha Ruby, já tinha Play, Scala, cara, tinha muita coisa já. Só que todos eles estavam mais ou menos na mesma ideia, né? Todo mundo tinha um problema muito parecido. Eu comecei a pensar assim, falei, mano, que problema será que a gente tinha desde 2009 que ninguém conseguiu resolver, né? Se a gente for falar de 2009, essas tecnologias eram desde 1980, né? Bom, acho que, na minha opinião, o que salvou a minha vida com JavaScript, né? O que eu vim de outra linguagem, comecei com C Sharp, o problema era, quando eu era júnior, eu via a galera sênior e falava assim, nossa, mano, essa galera ganha bem, eu quero ir atrás disso também. Só que eu tinha que aprender C Sharp, eu tinha que aprender o framework ASP.NET, eu tinha que aprender banco de dados, SQL Server, eu tinha que aprender JavaScript, HTML, CSS. Então eu já chegava e falava assim, mano, eu nunca vou ser bom nisso, cara. É impossível, olha o tanto de tecnologia. Com o JavaScript, acho que quando foi aquele grande boom da min stack, né, que a gente poderia usar somente JavaScript para fazer todos os ambientes, eu falei assim, olha, isso aqui tem uma proporção, isso aqui vai bombar muito bem, porque realmente a gente conseguia fazer. Mas a real é que o modelo de execução do Node.js, ele conseguiu passar todo mundo daquela época. Ele realmente trouxe algo inovador na prova de conceito. Isso é muito doido. Já pensou, mano? Sabadão à noite, vou parar pra fazer uma prova de conceito, do nada se torna a ferramenta mais popular do mundo. Cara, é muito doido. Bom, vamos entender então. 2009, cara, tinha lá o costume da gente pegar uns super bancos de dados e a gente coloca, sei lá, para aguentar uma Black Friday que aconteceu agora, a gente colocava muito CPU em memória, porque poderia ter aqueles picos de acesso, né? Então, a gente sempre estava... O modelo de execução padrão era, quando uma pessoa requisitava o meu servidor, quando batia na minha API, eu geralmente tinha um grupo de recursos. Então, eu tinha lá memória, tinha CPU. Então, o que a gente pensa sobre isso? A gente pensa que a minha capacidade de resposta está diretamente ligada com a quantidade de recursos disponíveis, certo? Ou seja, se acabou a memória, o que a gente fazia? A gente ia lá, colocava mais disco, colocava mais CPU, às vezes ficava fora do ar um tempo enquanto a gente subia essas máquinas, e era um problemão, né? Para eventos como Black Friday agora, o que a gente fazia? Pô, a gente colocava 80% de processamento a mais, tava usando os 20% ali, mas se tivesse algum pico, a gente falou assim, mano, é para isso que está aqui. Então, era um problemão, né? E tudo isso envolve o que a gente fala de blocking I/O, que é basicamente... enquanto eu estou lendo um arquivo, né, vamos pensar no simples, enquanto eu estou lendo um arquivo, outra pessoa não pode mexer nesse arquivo, não pode alterar ele, porque eu realmente tinha que esperar, né? E claro, essa coisa das threads, que acho que é uma das maiores polêmicas que tem em JavaScript até hoje, mas a gente já fala o que é isso também. Então, e outro problema, né, que a gente hoje não se liga, que a gente não precisa gerenciar na mão mais. Tudo que é thread, cara, tudo que é essa manipulação de memória por baixo dos panos, como essas linguagens faziam, tinha que ser muito cuidadosamente organizada. Por quê? Se eu tivesse duas requisições tentando alterar o mesmo endereço ao mesmo tempo, o que acontecia? O banco de dados quebrava, ou a aplicação quebrava e falava assim, ó, isso aqui é um deadlock, cara, você não pode fazer isso. Então, com o JavaScript, com o Node.js, isso aí realmente mudou bastante. Mas já vou explicar por quê, né? Então, Node.js, né? Para começar falando sobre Node.js, né? A Node apareceu meio jequiti ali, né? Vou falar um pouquinho do modelo de execução do Node, mas eu sei que tem bastante teoria, mas é legal a gente entender um pouquinho, porque na hora que vir na prática, acho que os pontos vão começar a se ligar, né? Então, com o Node, qual que é a diferença de tudo, né? Por que foi revolucionário? Agora, eu tenho uma pilha de execução. Então, olha que sacada. Eu tenho, na hora de inicializar minha aplicação, eu guardo um grupo de recursos, sei lá, mano, deixa um grupinho de recursos ali, e agora eu vou reutilizar essa memória para comportar todo mundo. Ou seja, se eu preciso de mais e mais clientes, o que eu vou fazendo? Eu vou colocando eles na fila, quando eu liberar a memória ou quando eu liberar o processamento, eu começo a atender eles de novo e devolver. Eu não tenho que ficar alocando memória para cada usuário. Então, isso quer dizer que agora eu posso ter um cliente acessando, ele entra nessa fila, essa fila ali a gente vai mandar para o sistema operacional organizar esse processo e assim por diante. Eu vou chegando em vários clientes, vai recebendo essas requisições e o que a gente fala, né, que é o non-blocking I/O eu recebo essa informação, eu mando para o sistema operacional e já falo, ó, mano, tem alguém executando, me manda o próximo e o próximo e o próximo. Então,
A gente vai executando e a gente tem esse loop, né? E aí esse loop fala assim, olha, alguém terminou a execução, chame ele de volta, né? Por isso que chama callback, né? Muito doido. Então, acho que se você esquecer de tudo que eu falei aqui, o que o Node.js tem de mais importante é, ele não precisa reservar memória para cada cliente. Isso faz com que você possa usar um servidor de 500 MB ou 1 GB com Node.js e comportar a sua empresa inteira, né? Eu já vi empresa rodando Raspberry Pi, né, para fazer os sistemas de CRUD, sistema mais simples que não tem tanto acesso. Mas isso aqui é realmente o jogo mudou, né, cara? Então, os pontos melhores aí do Node.js. Ele tem essa coisa de não bloquear, então eu posso ter 10 usuários alterando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Eu tenho processos leves, né? Então, todo o processo leve que a gente fala aí, que é o event loop, essa coisa de recebi um evento, o sistema operacional mandou de volta, aí eu pego essa mensagem, mando para lá e para cá, é muito eficaz, muito melhor que muitas linguagens da época, e isso estourou, né, cara? O que mais? Ele encoraja você a trabalhar com programação assíncrona. Então, eu acho que um erro que a gente tem, né? Ixi, vou lançar uma polêmica agora. A galera gosta de polêmica, você já cara, né, mano? Eu acho que esse modelo nosso aí de request response já foi, mano. Que a gente fala assim, ó, toma o pedido, eu fico esperando aqui, terminou? Me devolve. Eu acho que isso aí é um erro, mano. O que a gente pode fazer? O JavaScript ensina bastante isso pra gente. Eu mando pra você o pedido e eu vou fazer qualquer outra coisa, mano. Eu vou renderizar outra coisa, eu vou continuar o meu processo. Quando você terminar, você me chama de volta e eu continuo acessando. Por quê? Porque aí eu não preciso enfileirar nada, não preciso bloquear o acesso de ninguém. E claro, né, Node.js desde o dia 0 foi pensado em aplicações real-time, né? Serviço VIP aqui, mano. Quem começou com o Node.js trabalhando com Socket.io? Com aplicação de WebSocket em geral? Olha que doido, cara, é bastante gente. Então, Node.js sempre foi pensado nisso, cara. É bem legal mesmo. E agora, né, pra você que tá em live aí, ó, isso aqui é pra você falar pro seu chefe na segunda-feira que ele tá mentindo. Cara, Node.js, o que eu mais ouvia, a pessoa falando assim, mano, JavaScript não é pra uma coisa séria. Node.js não é pra aplicação gigantes, que não sei o quê, porque não tem threads. Falei, gente, mas sempre teve. Se você olhar a documentação, nem precisa prestar atenção no texto, né? Vou só colocar em amarelinho ali. O Node.js sempre teve um pool de threads, ou seja, teve um grupo de recursos que você poderia usar para fazer tarefas pesadas. Isso era para I/O intensivo, né, que a gente fala lá, para resolver o DNS, para entender o que é o seu nome e o seu IP, então ele resolve com ele, e tudo que demanda CPU, criptografia, fazer compressão de arquivos e assim por diante. Então, sempre teve. A grande sacada é que, somente recentemente, teve a API pública. Ou seja, agora você, como usuário do Node.js, pode criar suas threads. Só que aquela sacada, você não vai criar uma thread por usuário. A gente cria esse pool, né? A gente cria esse conjunto de threads, que são basicamente ferramentas que a gente pode usar para executar processos em segundo plano, voltar esse processo, mas sempre para o CPU. Então, cara, essa coisa de Node.js não tem thread realmente é besteira, né, cara? Só que, aí você pergunta, né, mano, mas tem que ter algum lugar que é single thread que o pessoal fala, né? O que é single thread, né? É a parte do event loop. Eu não expliquei o que é uma thread, porque eu acho que a gente só pensa que é uma ferramenta que vai ser uma tarefa que roda em segundo plano, porque eu também não quero dar informação demais para não confundir. Mas pensa só o seguinte, o event loop, né, a libuv, é basicamente um IO-true que ele vai organizando a ordem nesses processos. Lembra que eu estava falando que o sistema operacional devolve essa informação? Essa devolução é executada em ordem e ele consegue entender e por isso a gente não precisa ficar manipulando o que é alterado em memória. Então isso é bem louco, né, mano? Então tá, mano. Vamos para a segunda etapa agora, né? Agora a gente já entendeu um pouquinho de teoria. Agora a gente tem que entender o que é isso aqui. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês já é um tutorial pronto para você ir lá, fazer o passo a passo e tentar recriar o seu próprio Node.js. É para criar mais um concorrente? Não, mano. Porque isso aqui vai ajudar você a entender melhor performance e tudo mais. Então, para criar esse projeto, eu demorei mais ou menos 1 mês da minha vida, full time, meu time louco comigo, que eu tava com tudo atrasado, no celular, assim, ó. Se eu conseguir fazer isso aqui funcionar, mano, vai bombar, vai ser legal. Então, demorei muito tempo,
o Node.js ele precisa de alguns binários em C++. Então, eu preciso compilar... Cara, foi um parto, foi muito difícil, né? Então, o que a gente fez? Usei o Gitpod e chamei de Capivara BR, né? E é legal que o pessoal do Sul conhece que é Capivara, né? Oh! Chamei de Capivara BR, né? Pra gente sempre mostrar, né, o que os brasileiros fazem e tudo mais. E tá nesse ambiente em nuvem. Então, quando você for trabalhar lá, eu já compilei a máquina virtual do Node, essa coisa de eventos, já tá lá muito mais fácil para você trabalhar e não precisar sofrer como eu sofri. Beleza, então vamos partir um pouquinho para os componentes. O que é recriar o Node, na minha opinião? É a gente conseguir usar JavaScript, a gente conseguir interpretar esse JavaScript e a gente conseguir criar eventos que vão executar em segundo plano, certo? Então, eu precisava usar os mesmos componentes. Então, a gente tem JavaScript, que basicamente é a linguagem de programação que a gente está usando lá. A gente tem o V8, que transforma o JavaScript em C++. E a gente tem esse libuv, que é essa coisa de ajudar o sistema operacional a orquestrar esses eventos que vão e voltam. Mas beleza, vamos ver na prática, né? Acho que está na hora da gente ir um pouquinho para código também. Então, o V8, acho que é a maior confusão, né? O V8 é a parte que trava. Certo? É a parte que, execução lá é complicada. Por quê? Porque é a linguagem de programação. Então, é o que eu falo bastante, que é a gramática, né? Não existe... agora é outra polêmica, né? Cara, JavaScript não é nenhuma linguagem de programação. JavaScript é uma abstração para nós, humanos, conseguir usar o código C++, né? No fim, a gente só está traduzindo aquelas coisas, aquelas instruções do JavaScript para C++. E olha que louco, ó. Eu tenho a libuv, então a libuv faz um monte de outras coisas, mas vamos se concentrar só na parte de eventos. Então ele vai ficar perguntando, tem algum evento? Tem algum evento? Se tem, já dispara, já marca todo mundo, e é isso. E a gente tem esse grande bloco, que é o bloco assustador do C++, que todo mundo fala, meu Deus do céu, que eu também pirei, né, cara? Porque foi muito difícil para mim entender como isso funcionava. Mas é o que a gente chama de ponte, o que faz a ponte entre um lado e o outro. Então, vamos partir por princípio, que eu compilei essa V8 do zero, certo? Eu fui lá no site do Google, dei o git clone no projeto, consegui compilar, rodei os testes, tudo funcionando. Quando ele vem com o contexto global vazio. Ou seja, não tem um monte de coisas que a gente já tem no Node.js. Então, repara só, eu estou usando print, certo? Essa função print não existe no V8, não existe na gramática do V8. Então, se eu tentar executar essa função, ele vai falar assim, olha, undefined is not a function, né? Aquele erro que assusta muita gente, né? Então, como que a gente faz para definir? Lá no C++, eu crio uma interface, né? E eu faço esse mapeamento. Olha que doido isso. Eu vou lá e falo o seguinte, ó, tá um pouquinho pequeno para trás, né? Mas ó, tem um global set ali. Então estou falando assim, ó, toda vez que você vê essa string escrito print, você chama aquela função do C++. Só isso, mano. Então o que eu falo que JavaScript é uma mentira? Porque é basicamente um mapeamento de várias strings para o código C++, que é o que a gente está vendo ali. Então, ó, no momento que eu fiz o global set ali, eu posso ver que a variável está ali. Eu vou mostrar com código também, que acho que vai ficar mais fácil de entender. E agora vem os mais difíceis, né? Que é o set timeout e o set intervalo. Então, para definir o set timeout, tem que fazer a mesma coisa. Ó. Eu defino lá. E eu coloquei esse UV timer start só para a gente saber que ele é parte da libuv. Mas, ó, é sempre importante lembrar isso. Tudo que a gente tem no Node.js, a gente tem o FS, a gente tem o process env, tem vários elementos lá que foram injetados no V8. Porque assim a gente consegue torná-los visíveis, a gente consegue executar. Beleza? Então, essa foi a minha explosão na cabeça, né? Mano, então no Node.js só tá sendo alguém que só tá estendendo o JavaScript, cara. Só tá estendendo o V8. Por que é tão mágico, então? Como que surgiu o Deno? Como surgiu o Ban? Doideira, né, cara? Bom, para fazer isso, então, eu falei assim, vamos cair no projeto e vamos ver o passo a passo disso, como pode funcionar. Então, lá em cima, eu queria aquele print que eu estava criando lá e vamos ver como que ele vai funcionar na prática. Então aqui, ó, eu tenho todas as dependências. De novo, eu sei que muita gente aqui, mano, é igual eu, morre de medo de C++. E se tiver devs C++ aí também, eu sei que tem um monte de má prática aqui, então tá tranquilo, estamos em casa. Mas aqui, o que eu fui tentar fazer, cara? Fui tentar fazer funcionar. Então, ó, eu tenho uma aplicação lá que vai ser o nosso ponto inicial do projeto. E olha lá o que eu falei, ó. Eu tenho o executar scripts. Olha que doido isso aqui, mano. Às vezes a gente, é o que eu falo, né? A gente pensa demais, às vezes, né? Mas o Node.js, se a gente for pensar, a gente usa o comando node
e o espaço e o nome do arquivo, certo? Cara, aquele nome do arquivo, ele literalmente lê o arquivo como uma string, e aí ele pega essa string do arquivo inteiro, cara, que faz o que a gente chama de compilação, né? E manda para o V8. Então olha que legal que eu falei para você que JavaScript é uma mentira, né? Aqui eu estou usando o run, certo? Então o que eu fiz? Na linha anterior tem um compile. Então o compile é transformar o JavaScript em C++, e o run é de fato executar. Então fala assim, ó, roda o projeto e vamos embora. E aí a gente espera por eventos. Mas, ó, só fins de curiosidades eu coloquei aqui também, mano, como que ele lê o arquivo, né? Nesse caso aqui, eu estou usando a função do próprio C++, que era uma função que as pessoas usavam muito em faculdade, há muito tempo atrás, né? Mas é para mostrar que não tem segredo, né? É o que a gente via no início, sei lá, eu vi no início de programação e tudo mais, mas está lá até hoje. Só que aí, alguém lá de trás pode perguntar, pô, Eric, mas você está falando que tudo que é evento, tudo que é manipulação do sistema operacional deveria ser executado com o libuv, certo? Por que eu estou usando do C++? Porque nessa etapa inicial, não importa. Eu preciso ler o arquivo JavaScript, interpretar ele e mandar executar. Depois que ele executa, aí sim eu tenho que mandar e fazer as coisas executarem em segundo plano. Então, bora lá. Uma das partes mais difíceis que eu falei que não tem conteúdo na internet sobre, foi tentar juntar, fazer a cola de tudo isso. Então, eu fui aprendendo como eu podia ligar todos os binários, né? Então, aqui, ó, quando a gente está trabalhando com C++, a gente tem um monte de arquivo que faz um mapeamento do que tem no binário, as funções que estão no binário executável que você tem, e o nome das funções para você chamar. Então, teve que fazer a colinha de tudo isso e fazer a cola do libuv. Só para vocês terem uma ideia, que eu, Eric, ainda não entendi isso, como isso pode ser tão mágico. O binário do V8 aqui foi, acho que, 2 gigas. Demorou horas para compilar e tudo mais. Mas se você baixar o projeto Node.js, ele tem menos aí de 200 megas, certo? Como que essa coisa de 2 gigas, essa compilação toda vira pequenininha, né? O pessoal foi me explicando, pô, quando você vai compilar para a produção, aí ele vai removendo um monte de coisas necessárias, deixa somente o que você precisa. Mas é interessantíssimo a gente pensar que 2 gigas viram somente 200 mega, né? Muito doido. Bora lá, mano. Aí o que eu falo, né? Que nós programadores, a gente é resolvedor de problemas, certo? Eu não sou Dev C++, mas na época eu falei assim, mano, eu sei usar o NodeMon, que o NodeMon fala assim, ó, toda vez que algum arquivo alterar, chama alguma outra coisa, né? Reinicia tudo. Eu falei, é isso mesmo, eu já coloquei lá e mandei executar o meu C++, que eu já vou mostrar pra vocês. É isso, né? Eu mostrei isso aqui pros devs C++, os caras só balançaram a cabeça, assim. Então, para executar, eu chamo esse make, que ele pega aquele nosso arquivo do makefile, que faz aquela cola toda, certo? Junta os binários e para gerar o nosso arquivo final. Com isso, ele vai gerar o binário, né? Lembra que eu falei para você que eu executo node, espaço, nome do arquivo? Então, eu gerei um binário chamado capivara, e aí eu vou executar basicamente da mesma forma. Então, eu executo capivara e falo aonde está esse arquivo. Então, se você olhar na minha estrutura, o index.js está ali, só com o meu print. Então, vou só passar para ele. E aí, o Hello World funcionou. Eu vou falar para vocês, mano, que eu dei um pulo da cadeira quando isso aqui funcionou a primeira vez, porque foi muito difícil, cara. Muito difícil compilar tudo. Tem um monte de coisa de ambiente que dá problema, então é muito, muito doido mesmo, cara. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? O Hello World já funcionou lá, mas você viu que eu usei o print, certo? Só que, e se a gente usasse o console.log, certo? O console.log, não sei vocês, mas foi a minha primeira chamada que eu fiz na vida depois do alert, né? No navegador. Se a gente tentar executar, cara, não aparece nada. Olha lá, não tem erro nenhum no terminal. Tá só branco. Se eu executar de novo, ó, mas se eu mandar o print lá para fazer como se fosse um console nele, a gente vê que ele é um objeto. Então tem alguma coisa lá. Estranho, né? Beleza. E se eu usar um Object Keys? Porque agora eu estou usando o V8, certo? Tudo que é palavra-chave do JavaScript eu já consigo executar nele. Eu vejo lá que ele tem tudo. Tem o console log, info, debug, erro e tudo mais. Por que ele não executa? Eu acho que o V8 já sabe que todo mundo que for implementar um runtime JavaScript vai executar essas funções. Ele já colocou lá como uma interface, mas não executa nada, cara, e nem dá erro, né? Então, ó, o que acontece se a gente tentar rodar o set timeout? O que acontece? Set timeout is not defined. Mano, não sei vocês, mas pra mim eu senti que a minha vida era uma mentira.
Console.log não existe. Set timeout não existe no JavaScript. O que mais que tem lá? Set interval. E se rodar o set interval? Também não existe, cara. Doideira, né, cara? Muito, muito doido. Então, acho que a outra observação foi, pô, mano, além da gente estar estendendo, o JavaScript não tem essas coisas que a gente usa desde o dia zero, pô. Desde o dia zero não existe nada disso. Mas não é tão zona assim. Se a gente for ver, tem working groups, que são grupos aí que não são oficiais, mas eles vão falando como que você tem que chamar. Mas repara, se a gente olhar na documentação, ele não fala, você tem que usar o C++, printf para publicar. Ele só fala, olha, você tem que ter a função .log, .debug, .error e assim por diante, né? Então é muito doido como a internet funciona, né, cara? Vamos mais longe então, vamos tentar dar uma olhada como que essas funções estão funcionando de fato, né? Se a gente olhar o print lá, eu acho que eu trouxe aqui mais de curiosidade. Quando eu estava na faculdade, acho que na primeira semana, sei lá, a gente estava vendo C++ e tudo mais, e o professor estava mostrando o printf, cara, para dar um hello world. E isso aqui explodiu minha cabeça. Eu falei, gente, a gente está usando a mesma função que eu usei no meu primeiro dia de programação, lá no Node.js, para usar o console.log, né? Isso é muito doido, cara, muito doido mesmo. Então, dado que a gente tem essa função print, a gente precisa fazer aquela colinha, lembra? Porque o print não existe no JavaScript. Então, como eu falei lá no diagrama, eu vou falar o seguinte, ó, toda vez que você achar essa string print, você vai lá e usa essa função do C++ de print. Opa! Doido demais, cara. Doido demais. E aí, o que a gente faz? A gente já pode checar se o nosso V8 funciona mesmo, né? Então, eu vou lá rodar o print 1 mais 1, vou fazer um cálculo, aparentemente funciona, o date executa, aí eu falo, né? Que aí já traz outra confusão. O Eric falou que tudo que não é JavaScript não deveria executar, certo? Tudo que é sistema operacional. Você concorda comigo que tempo é sistema operacional, né? Só que isso aqui é de propósito, né? O objeto date, a própria especificação do JavaScript colocou lá, porque alguma pessoa pode, dependendo de como as datas estão mudando no seu sistema operacional, conseguir baixar a sua memória, né? Fazer o dump de memória e conseguir injetar código no seu CPU. Doido isso, né? A gente às vezes nem se liga o quão complexo a programação é. Então, beleza. Para a gente finalizar, né, cara, vamos implementar também o set timeout e o set interval. Então, eu criei uma função zona lá. E, ó, repara, é muito código C++, certo? Mas vamos só se preocupar aqui. Eu só estou pegando 2 argumentos e eu vou usar o sleep e o interval. Pô, Eric, mas tem um monte de código. Não, só vamos se ligar nisso, né? Que vai ser como se fosse um pseudocode, né? Eu estou falando o seguinte, o último argumento vai ser um callback e esse callback eu tenho que executar depois. Então, pensa só, o set timeout. Eu declaro ele agora, eu falo um tempo que ele vai ser executado. Então, eu falo assim, ó, daqui 5 segundos, executa. Quando der 5 segundos, a gente vai rodar aquela função. Cara, isso aqui é muito doido, mano. Muito doido mesmo. E aí, é o que eu falo, né? Pô, mano, para chegar nesse pedacinho de código aqui, eu tive que fazer reunião com um monte de gente, e eles não tinham ideia como me ajudar, não tinha chat GPT para ajudar, que era, pensa o seguinte, a gente está falando que o Node.js ele é bem pequenininho, certo? O binário dele. A gente não armazena memória para cada request que a gente tem. Mas, quando eu tenho uma função assíncrona, eu preciso saber que isso tem que estar armazenado em algum lugar. Porque quando o timeout chegar no tempo dele que ele precisa ser executado, eu preciso pegar essas variáveis de memória e mandar executar. Certo? Então, isso foi muito difícil de fazer. E para quem está acostumado com C++, né, eu só tomava segmentation fault, o erro. Meu Deus do céu. Diz nada o que é o erro, né? E aí, no final, eu só executo o libuv. Então, só chamo o libuv start, passo uma função de callback, que eu já vou mostrar para você, e é a mesma função para tanto set timeout quanto interval. Vamos ver, então, para a gente fechar o nosso timeout aqui. Então, lá, o que eu faço? Quando ela foi executada, eu capturo, eu verifico o contexto dessas opções, mas o que eu quero saber mesmo eu quero converter aquela função de callback para executar. Então, quando eu for executar, eu só guardo, de repente, um resultado que eu vou passar e chamo o call. Tá vendo como o JavaScript é uma mentira, pô? Nem o callback é JavaScript, o callback é C++. Doideira, né? Muito doido, cara. Bom, com tudo isso, supostamente a gente tem tudo que a gente precisa rodar.
Mas lembra, a primeira etapa era compilar, era transformar o JavaScript em C++. Depois que eu já executei aquilo, eu preciso agendar os eventos. E a libuv é simplesmente esse código. Olha que doido. Eu só falo para ele que ele vai ficar rodando lá, aguardar por eventos, e internamente ele vai fazer toda essa gestão para mim de enviar os eventos para lá e para cá. Isso também para mim foi algo muito interessante. Como que é algo tão poderoso como o nosso Event Loop, a gente pode executar com uma linha só, né? Muito doido mesmo. Então bora lá. Como eu falei, compilamos, executamos. O que a gente faz agora? A gente aguarda por eventos. Ou seja, espera a timeout chegar, espera requisições web, espera a leitura de arquivos e assim por diante. Depois de tudo isso, o que eu ainda tenho que fazer? Eu tenho que nomear isso no V8, né? Se eu não nomear ele no V8, ele não vai existir. Então, eu tenho que fazer essa palavra-chave ser reconhecida no JavaScript agora. Então, olha que legal. Agora, no meu arquivo JavaScript, eu tenho lá o timeout, certo? Então, repara uma coisa. Eu tenho essa função que ela recebe os dois argumentos, e eu tenho lá o setTimeout e o setInterval. Só que aí eu vou provar uma coisa para vocês, mano. Tá vendo aqui que eu estou usando promise? Isso aqui foi uma das coisas mais doidas na cabeça. Promise não é assíncrono. A gente acha que a gente está criando um objeto assíncrono, mas não. Por baixo dos panos, ele só é uma abstração para te ajudar com callbacks. Então aqui eu estou usando o promise, que é da especificação JavaScript, para criar a minha função. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou usando o JavaScript, eu posso usar async-await. Não preciso fazer nada do meu lado do C++, porque o V8 já cuida de tudo isso. Porque o V8 é basicamente a gramática de como vai fazer o depara das coisas. Aí agora chega a melhor parte, né? Roda o make, roda o capivara e ó. Aqui foi embaçado, mano. Aqui eu chamei até minha mãe, mano. Falei, mãe, vem ver isso aqui funcionou, cara. Imagina só um mês travado num projeto que você não tem certeza se vai funcionar. Todo mundo que você fala com os amigos, ele fala assim, mano, você é doido, isso aí não vai dar não. Eu falei, vamos lá, mano, nem que for a última coisa que eu faça. Então tá, olhando o que o Ryan Dahl fez, ele fez algo bem parecido, lá na versão 0.01 do Node.js. Ele expôs a função timer, como eu tinha feito, e ele executou o setTimeout e o setInterval. Então hoje, quando as pessoas falam para você que JavaScript... aí sim... Quando o Node.js é 50% C++ e 50% JavaScript, é por conta disso. O que for mais complexo do C++, a gente expõe para o JavaScript e tenta tornar acessível. Então, isso é uma coisa doida, né, cara? Tudo isso que a gente está falando tem a ver com acessibilidade, para tornar a vida de nós humanos mais fáceis, né? Muito, muito doido, mano. Bom, e aí eu acho que o último assunto acho que, para mim, foi a minha maior motivação. Eu vi o Deno bombando, né? Eu vi o Deno desde o primeiro console.log, eu vi a briga toda aqui dentro da comunidade. E eu vi também o Ban. E eu falei assim, mano, será que é tão fácil criar um runtime? Não sei se você sabe, mas o Ban já pegou dinheiro, mano. Já tá ali com investimento bom e tudo mais. Eu falei, eu quero surfar nessa aí também. Será que é muito difícil? E eu fui entender qual que é o problema, né? Então, eu fui lá no código-fonte do Deno. O Deno usa o Rust e o Deno usa Tokyo no lugar do nosso libuv. E eu falei, não entendo nada de Rust, mas eu vou pensar como um código pseudo, né, que a gente fala lá. E eu fui olhar o passo a passo, é a mesma coisa. Ele pega o código JavaScript, passa para o V8, compila e transforma em instâncias do Rust, né? Eu coloquei um monte de código aqui, mas basicamente esse é o passo a passo. Tá, mas e o Ban, mano? O Ban é a mesma coisa. Só que o Ban, ele usa a linguagem de programação Zig, que é... Mano, esse aí eu não consigo entender, conceber como esse projeto foi feito. Porque quase não tem documentação sobre o Zig, e ele usa JavaScript Core, que é o motor que roda no Safari da Apple. Cara, não tem documentação, não tem como você... Eles não ensinam você a fazer o passo a passo. Então eu falei assim, talvez ele tenha informação que a gente não saiba, né? Ele tem algumas amizades lá diferenciadas, né? E aí, acho que é a minha briga principal, né? Bom, se todos eles fazem a mesma coisa, se todos eles estão convertendo o JavaScript para instâncias ali que vão para o Rust ou C++, por que o Ban... por que o Ban fala que é mais rápido? Por que ele fala que é melhor? Bom, esse aqui é o código atual do Node.js e como a gente tem um módulo FS, que é o que a gente mais usa para ler arquivo, abrir, fechar, remover, criar pasta e etc. O que faz um runtime melhor que o outro, ou o que faz um runtime ser mais rápido que o outro, é como a gente manipula como o sistema operacional está retornando os dados. Então, o Ban teve a oportunidade de olhar os mais de 10 anos de projeto do Node.js e falar assim, olha, isso aqui funcionou bem,
Isso aqui eu vou implementar, porque se eu usar se o Node tentasse fazer dessa forma, ele ia quebrar vários projetos em produção. Então, como a gente manipula as respostas, como a gente entrega os dados sob demanda, como a gente consegue cachear mais os dados, tudo isso tem a ver com estrutura de dados, né? Que a gente às vezes não liga, mas para esse nível de projeto é o que faz a diferença. E, na minha opinião, também, a experiência, né, de nós desenvolvedores. Eu trabalho no Node.js, hoje eu estou no time do Test Runner, e pouca gente sabe, mas quem trabalha no Node é voluntário, né, então a gente faz no nosso tempo livre. E tudo isso que a comunidade fala, olha, funcionou mesmo, funcionou muito bem em tal runtime, a gente vai colaborando, tentando entender como a gente pode fazer algo parecido. Né? E aí, ao contrário de que a gente pensa das tretas, né, o Jared Sumner é o criador do BAN. E ele, olha lá, ó, ele entrou para o time do Node.js. O Colin Arrighi aqui, ele é um dos responsáveis pela LibUV desde o começo. Ele trabalhou no projeto Dino e ele é um dos projetos e ele que trouxe o Test Runner para o Node.js. Então, às vezes a gente fica brigando, né? Fica brigando. A galera briga por futebol, briga por política, um monte de coisa. Mas no fim, cara, a galera janta junto, pô. A galera tá trocando ideia, tá tentando colaborar para que nós tenhamos uma vida melhor como devs, né? Então, como eu falei, tudo isso aqui vai estar, não tá do jeito que eu falei aqui para vocês, né? Lá vai ter mais um passo a passo, é completamente diferente, mas é importantíssimo que vocês vão lá, tentem fazer, porque é interessante, pô. E às vezes você tem um problema no Node.js de performance, você vai chegar e falar assim, putz, eu acho que eu sei onde é o problema. Eu acho que isso aqui é a libUV que está travando, isso aqui é o Node.js que está travando, e claro, né? A gente se desafiar cada vez mais para fazer os nossos projetos. Bom, como eu estou falando, tudo está lá no meu site já também. Estou agrupando todos os países que eu já fui, todas as palestras, tem bastante vídeo, bastante conteúdo. Então, ó, para você que está desmotivado aí com programação, não sabe o que fazer, mano, vai lá também, que vai ser bem show de bola. Beleza? E isso aqui gerou um e-book também. Então, se você curte mais ver o texto, olhar como as coisas funcionam, tem até desafio. Lá no desafio você vai criar o seu próprio read file Node.js, assim por diante. Top, mano. Eu falei que ia ver fumacinhas hoje, né, mano? Ó, pra gente fechar, mano, como eu falo, né, pra galera que tá na stream aí, eu tô ligado que muita gente compra ingresso e não, né? Então, a gente vai fazer o nosso tradicional selfie para começar esse dia maravilhoso. Vou chamar o pessoal da organização aqui para frente também para a gente fazer. E vamos fazer bagunça, mano! Eu já vou deixar o QR Code aqui para vocês tirarem uma foto já enquanto isso. Os slides estão aí também. Eu quero ver quem vai ganhar dinheiro agora com esse com o novo runtime, né, mano? Deixa eu ver como que eu acho que é melhor vir para frente aqui. Né? Então, qual que é a ideia? A gente conta até 3, joga a mão para cima e dá um gritão. Beleza? Então vai. 1, 2, 3. Muito obrigado, Fred.